Chegou a hora da onça beber água, galera. Agora que o Kang chora e a mãe não vê. O vilão pintou e bordou, infernizou a vida dos Vingadores e chamou o grupo X1 direto, no combate direto. Depois de 4 capítulos de humilhação pura, mico pra caramba, agora sim os Vingadores vão virar esse jogo. A saga Avengers War Across Time termina aqui, nesse vídeo, ok? É o último vídeo, com direito a fortes emoções e participações especiais. Fica comigo pra você ver que Kang Conquistador recebeu o que ele merece. Vamos lá. Peter aqui! Vamos começar direto com o resumão? Você caiu de paraquedas aqui nesse último capítulo ou que você já esqueceu de tudo? Resumo é o seguinte, vamos lá. Kang, ele voltou no tempo para atacar os Vingadores no comecinho da carreira deles. Mas no comecinho da carreira deles, quando eles estavam lá no início da carreira deles nos quadrinhos, ok? Com aqueles traços de desenho do Jack Kirby, ou seja, realmente a gente lê os quadrinhos achando que é uma viagem no tempo, né? Justamente porque a gente pegou os traços antigos. Aí ele soltou um robô Hulk em cima dos caras e quase deu ruim. Os Vingadores tentaram revidar contra o Kang, mas trouxeram o Sindri pra Terra, que é o anão que forjou o martelo. O Mjolnir. O Sindri, ele é o rei dos anões, ele humilhou os Vingadores. Vocês têm que lembrar o seguinte, os Vingadores estavam em começo de carreira, ninguém se entendia direito, porra, pagava mico pra caramba. Era aquela época que Thanos era preso por polícia, lembra? Enfim, briga vai, briga vem, Thor chegou a perder o Mjolnir pro tal de Sindri. Como eu falei, esse rei dos anões foi o cara que forjou o martelo, então ele consegue erguer o Mjolnir de boas. Foi então que o Kang cresceu, olhou outra vez, e aí ele resolveu sequestrar os Vingadores pra uma batalha final. Homem de Ferro, Homem-Formiga, Capitão América e Vespa foram levados pro futuro, e o que o suco vai ferver agora. Será que o Kang vai finalmente vencer? Bora conferir agora a conclusão da saga, que faz uma homenagem aos 60 anos dos Vingadores nas revistas. Mas antes, capricha nesse like, ajuda pra caramba. Você sabe que aqui você vê as sagas épicas dos quadrinhos. E eu tô tendo muito feedback bacana de pessoas que pararam de acompanhar os quadrinhos e estão acompanhando aqui no canal. Pô, isso é bom demais. É bom demais eu saber disso, a nossa equipe saber disso. Por isso a gente vai cada vez trazer mais sagas bacanas pra vocês. Vamos lá, obrigado, galera. Bom, os 4 Vingadores chapam no chão igual jaca podre. Eles estão no futuro. Essa é uma área que o Kang já dominou. Eles estão no território deles, a coisa tá feia, né? O vilão se irrita com a Vespa e manda um rajadão cabuloso nela. Ia transformar a Janet Pym em pozinho. Só que o rajadão não pega. Steve Rogers coloca o escudo na frente e aguenta a pressão. Como ele sempre faz, é hora do Capitão América mandar as verdades. Ele diz, hoje não. Nós resistimos juntos, Kang. Estamos fartos de você. Ah, moleque, só que falar é fácil, né? Fazer é mais complicado. Kang levanta uma barreira de energia pura entre ele e os Vingadores. O plano do Kang é simples, né? Se livrar desses 4. Voltar no tempo, dar cabo do Thor, que tá lá atrás, e depois tomar de vez o século XX. Lembrando, os Vingadores começaram nesse século. Então nada que os Vingadores façam consegue atravessar essa barreira de energia que o Kang colocou. Não dá. O Tony Stark analisa que o bagulho precisa de uma grande quantidade de energia e sai dali pra procurar alguma coisa. Foi esperto. Kang resolve envelopar os outros Vingadores na barreira. O negócio vira uma armadilha que tá se fechando. O Goliath tem que se encolher, porque não cabe mais dentro da barreira. E é o Capitão América que segura o tranco. Ele usa o escudo para impedir que a barreira se feche muito rápido e protege o Hank Pym e a Vespa com o próprio corpo. Só que aquilo, a barreira continua encolhendo. O escudo vai ficar inteiro, né? Mas o corpo do Steve Rogers não é do tamanho do escudo. O Capitão América vai virar uma panqueca. É aí que a torre solar do Kang explode. O negócio era fonte de energia para todas as operações do Kang nesse futuro. Tony Stark sacou isso e foi lá destruir a torre. Dá aquele apagão e a barreira de energia que estava esmagando os heróis desaparece. O Homem de Ferro ainda joga uma esfera gigante de metal da torre nos pés do Kang. Se pega, ia ser o fim do vilão de uma vez por todas. Bem, galera, o Kang, o Conquistador, deve ter outra forma de matar 4 Vingadores com tecnologia primitiva, concorda? Pô, 4 Vingadores que estão bem no passado na visão dele. E o Kang com aquela tecnologia toda futurista. Então ele consegue, né? Não, Kang decide que hoje não vai dar. Esquece as sutilezas, esquece as armadilhas. Kang reativa a mesma máquina que trouxe os Vingadores para esse futuro. Sente a ironia, ok? É a mesma plataforma que os Vingadores tinham tentado usar para chegar no Kang. Milênios no futuro, Kang pegou a bagaça, aprimorou e usou para trazer os Vingadores até ele. Essa plataforma não depende da energia da torre solar. Kang reativa o negócio e simplesmente joga os Vingadores fora. Como assim, Pedro, joga fora? Kang arremessa os Vingadores no fluxo temporal, se vira aí. Eles podem simplesmente ficar perdidos por toda a eternidade, sem nunca retornar a um tempo fixo, sabe? A um ponto do tempo. Kang simplesmente desistiu de vencer os Vingadores na luta limpa. Tomou 2 invertidas e já cansou, né? Apelou. É como você discutindo com algum mequetrefe lá nos grupos de Facebook e no Twitter e o cara vira pra você, vai estudar. Ou então manda aquele sentiu. Entende? Foi mais ou menos o que o Kang fez. Só que agora os Vingadores estão girando entre eras. Eles estão perdidaços. Essa é a parte mais bacana de toda a minissérie. Os Vingadores passam por diferentes eras da própria história do grupo. Eles veem uma versão da equipe do futuro, com Hulk loiro,
Thor de braço cibernético, a Capitão América Mulher. Os perdidos no tempo não entendem absolutamente nada de nada. Em outra era, a gente vê o Galactus sendo enfrentado por uma formação completamente louca dos Vingadores. É Kamala Khan, Wolverine, Coisa, Justiceiro, Venom. Dessa bagunça toda, os Vingadores do passado só reconhecem o Coisa. Eles não conseguem reconhecer nem o Galactus. Olha isso, pra você ver quais os Vingadores são nesse começo de carreira, né? Essa minissérie mostrou isso, muito do comecinho de carreira. Galactus nem tinha aparecido na Terra ainda, ou seja, eles não conheciam o Galactus. E eles também veem os jovens Vingadores, e tem uma outra visão que eu acho que todos vocês vão reconhecer. Uma legião de heróis, todos juntos, com o Capitão América comandando. Todos esses heróis encarando um vilão roxo com cara de ameixa. É o Thanos. Aí fica até arrepiado, galera. E o Homem de Ferro do passado, que a gente tá acompanhando agora, né? Chega a perguntar o que seria tão poderoso pra precisar de tantos heróis assim pra enfrentar. Sabe de nada ainda, né? Mas vai chegar a vez dele, mas é bom demais, galera. Enquanto eu tô falando isso pra vocês, de verdade, eu tô todo arrepiado, só de lembrar dessa cena. E é o Capitão América que mantém o foco do grupo. Eles precisam focar no presente deles. Eles têm que ignorar esses fantasmas do tempo, né? Pra conseguirem chegar na época certa, na época de onde saíram. O Steve Rogers pede que eles não se esqueçam de quem eles são agora. Ainda assim é difícil. São muitas imagens, são muitos recortes temporais. O Hank Pym se assusta com uma visão muito clara e muito perturbadora. É uma grande cabeça robótica. É o Ultron. O maior erro que o Hank Pym ainda vai cometer nos quadrinhos. Eles se mantêm unidos e firmes. E aí eles conseguem chegar no tempo de onde eles saíram. Foi uma experiência assustadora, mas a Vespa tranquiliza o Golias. Ela diz que nada daquilo era real, que foram pesadelos. Então tá, né? Deixa ela pensar isso. O Golias continua questionando. E o Capitão América diz que tudo aquilo poderia ser visões do futuro. Entre a época que eles estão e o tempo do Kang. Só que não importa, o Steve Rogers manda real. Se algum dia Kang vier atrás de nós de novo, ele vai encontrar os Vingadores esperando. E é o Tony Stark que fecha a edição e fecha a minissérie com as seguintes palavras: nós vencemos ele antes e podemos fazer de novo. Galera, Dinastia Kang tá vindo aí nos cinemas. Aguarda e confia. O CM tá meio caído, meio bola murcha, né? Agora com Guardiões 3 mandou benzaço, mas Kang é vilão pra mais de metro. Agora comenta aqui embaixo pra gente, se você recebesse hoje um convite pra trabalhar nos Vingadores, você ia? Pode ser de office boy, tia do café, contador, advogado, cara da TI, não importa. Você ia trabalhar na base dos Vingadores ou você ia ficar com medinho? Comentem! Toca aqui agora, se inscreve no canal. Sempre vou continuar passando pra vocês momentos épicos. É um pequeno aquecimento, algo que vai vir lá na frente. Ou nesse momento que você tá vendo o vídeo, já pode ter acontecido, não sei se tá vendo o futuro, né? A gente tá falando de linhas temporais diferentes. Obrigado, galera, de coração. Até o próximo vídeo. Fui!